Imagina só um manual de governo escrito há uns 1000 anos para um califa que estava numa crise danada. Agora, e se eu te disser que esse texto medieval está no meio de alguns dos debates mais quentes sobre política e religião hoje em dia? Pois é, vamos mergulhar nessa história porque ela desafia muita coisa que a gente pensa sobre o poder. E aqui a gente já chega na grande pergunta, né? Parece até meio louco, um paradoxo. Como é que as ideias de um jurista, lá do século XI, podem ter alguma coisa a ver com as nações de hoje? A resposta, olha, revela um choque fascinante entre dois mundos completamente diferentes. Ok, para a gente entender essa história a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, tá? O nosso personagem Almohad viveu bem aqui, no século XI. Nessa época, o Califado Abássida, que tinha sido um império gigantesco, estava, caindo aos pedaços. O poder estava se espalhando, se fragmentando. E agora, 1000 anos depois, as palavras dele voltam com tudo nessas discussões sobre o que seria um Estado Islâmico. Para sacar o que o Almohad estava propondo, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que ele tinha nas mãos. O que ele escreveu não era um exercício de filosofia, não. Era uma resposta real a uma crise muito séria de poder e de legitimidade. Pensa no seguinte cenário. O califa, o cara que, em teoria, era a figura mais poderosa do mundo islâmico, na prática, ele era quase um prisioneiro dentro do próprio palácio. Ele tinha o título, o respeito religioso, mas o poder de verdade, o exército, a grana, isso tudo estava na mão de outras pessoas. Existia um buraco enorme entre a teoria e a realidade. No papel, o califa era o sucessor do profeta, o líder de todos, o símbolo da união. Na vida real, quem mandava mesmo eram os generais, as dinastias militares que governavam em nome dele. O califa virou uma figura simbólica, sabe? Ele existia para dar uma espécie de carimbo religioso para quem tinha o poder de fato. É nesse caos todo que surge a grande obra do Almohad, As Ordenanças do Governo. E aqui está o pulo do gato. Este livro não era para descrever como o governo funcionava na época. Era um projeto, um manual de como ele deveria funcionar para ser considerado legítimo, para ser correto segundo a lei divina. O ponto central da ideia dele é uma redefinição do que é o califado. Para ele, não era só uma questão religiosa. O califado tinha uma missão dupla. Uma era defender a fé, a parte espiritual. A outra era administrar o mundo, a parte, digamos, pé no chão. Foi uma tentativa de resgatar a própria ideia do califado, de salvá-la do colapso. E para isso acontecer, ele detalhou as funções do governante. A lista é grande, mas olha só que interessante a mistura. Tem coisas bem religiosas, como manter a fé, e tem coisas que são pura administração pública, como nomear funcionários ou cuidar das fronteiras. Para ele, o sagrado e o secular não andavam separados, eles eram uma coisa só. No fim das contas, o trabalho do Almohad foi uma baita ginástica intelectual para tentar fazer a teoria se encaixar na realidade. Ele criou um modelo que, na prática, dizia o seguinte: ok, a gente sabe que o califa está fraco, mas se o sistema como um todo seguir essas regras aqui, ele ainda pode ser considerado legítimo e islâmico. Certo. Agora vamos respirar fundo e dar um salto de 1000 anos no tempo. O mundo mudou completamente, e uma nova forma de governo surgiu e dominou tudo, o Estado-nação moderno. E a lógica de poder dele? Essa é totalmente diferente. E é aqui que a gente vê o choque de mundos de verdade. No sistema do Almohad, a soberania, ou seja, quem manda de verdade, pertence a Deus. A lei vem da revelação, a Sharia, e o governante é só um guardião dessa lei. Já no Estado moderno, a soberania é do povo. A lei é criada por seres humanos nos parlamentos. E o governante ou o Estado é a própria fonte da lei. São paradigmas totalmente opostos. E essa é a definição clássica. O Estado moderno não gosta de concorrência. Ele precisa ser a única fonte de lei e o único que tem o direito de usar a força de forma legítima. Qualquer outra fonte de lei, seja ela religiosa, de costumes, o que for, tem que se curvar a ele. É nesse ponto que o debate contemporâneo pega fogo. E entra em cena um acadêmico chamado Wael Hallaq. Para ele, essa ideia de tentar juntar o modelo antigo com o Estado moderno não é só difícil, não. É impossível. A frase do Hallaq é direta, é categórica. Ele não está dizendo que seria ruim ou complicado. Ele está dizendo que é estruturalmente impossível. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. As lógicas dos dois sistemas simplesmente não batem. Mas por quê? O que faz esses dois modelos serem tão incompatíveis assim? A questão não está nos detalhes.
mas na base de tudo, na própria ideia de onde vem a lei e a autoridade. O conflito todo se resume a uma pergunta: quem é o chefe? Na soberania divina, a lei, com L maiúsculo, está acima de tudo. O Estado é um servo dela. Já na soberania do Estado, é o Estado quem cria a lei e, portanto, ele está acima dela. Não dá para ter dois soberanos no mesmo lugar. O Estado moderno, pela sua própria natureza, não pode conviver com o sistema de leis que corre em paralelo como uma Sharia tradicional. Para sobreviver, ele precisa fazer o quê? Ele pega essa lei religiosa, transforma ela num código estatal, coloca seus próprios burocratas para administrar e, no processo, ele a neutraliza. Ele tira dela o poder de ser uma fonte independente de moral e de lei. Resumindo, os pontos de conflito são estruturais. O Estado moderno quer uma lei só, igual para todo mundo. A Sharia é diversa, cheia de interpretações. O Estado transforma as pessoas de sujeitos morais, que respondem a Deus, em cidadãos legais, que respondem ao Estado. No fim, a própria moralidade vira um assunto a ser gerenciado pelo aparato do Estado. E isso tudo nos deixa com uma questão final, que vai muito além desse debate específico. Diante dessa estrutura gigantesca e centralizadora do Estado moderno, como é que qualquer sistema de valores atemporais, seja ele religioso, filosófico, cultural, consegue guiar de verdade uma sociedade, sem ser simplesmente engolido e transformado em mais uma ferramenta do poder estatal? Essa é uma pergunta que, por enquanto, continua em aberto.